noite a todos. Já estamos nos preparando para receber a mensagem da noite de hoje, através desse silêncio da meditação. E agora, mais diretamente, vamos nos conectar com os mentores espirituais da nossa Casa Paulo de Tarso e vamos orar e sempre agradecer a Deus por mais um dia, confiando na providência divina que nunca desampara a ninguém. Jesus, nos ligamos a Ti nesse momento através dos Teus mensageiros de paz e luz. Auxilia-nos, Mestre, a superar as nossas limitações espirituais, reconhecendo que pela Tua misericórdia infinita estamos destinados à luz, porque somos herdeiros de Deus. Auxilia-nos, portanto, Senhor, nesse instante em que nos entregamos mais profundamente nessa prece para receber as bênçãos do Teu amor. Envolve também nas Tuas harmonias o nosso irmão palestrante, Júlio, em ondas de paz, de serenidade, de inspiração, para que ele transmita a Tua mensagem que sempre nos esclarece e consola. Gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado. Fica, pois, conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É sempre uma grande satisfação a gente voltar a essa casa para fazermos alguns comentários acerca da nossa doutrina. Como a nossa irmã Mônica falou, nós vamos comentar o capítulo 10, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da lei de liberdade. A primeira questão desse capítulo 10, o Kardec pergunta se haverá no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade. E a resposta, não. Todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Mas aí ele pergunta, mas haveria alguma condição, alguma posição em que o homem poderia gozar dessa liberdade total? E a resposta, na do eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer um deles goza de liberdade absoluta. Ou seja, não é possível que haja liberdade absoluta para ninguém quando a gente convive com outras pessoas. Quem quiser ser livre para fazer tudo o que der na vontade da pessoa, obrigatoriamente vai acabar avançando sobre os direitos de alguém. Analisando essa questão sobre um outro aspecto, nós percebemos que é imprescindível que haja normas, regras, para regulamentar as relações entre as pessoas. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Ainda somos muito dominados pelo orgulho, pelo egoísmo e por toda essa gama de imperfeições morais que são decorrentes desses dois, como ambição, inveja, ciúme, etc. e tal. Então, com essas nossas imperfeições, é preciso que haja regras para que a gente se respeite uns aos outros, para que respeitemos os direitos uns dos outros, porque qualquer pessoa que queira fazer tudo o que lhe der vontade, obrigatoriamente vai estar avançando sobre os direitos de outras pessoas. E aí o Kardec pergunta se a obrigação de respeitar os direitos alheios tira da pessoa o direito de ser dona de si mesmo. Né? E ele diz que não, que esse direito é um direito que vem da natureza, ou seja, eu tenho os meus direitos e ninguém pode avançar sobre os meus direitos, mas por minha vez eu também não tenho o direito de avançar sobre os direitos dos meus irmãos. Cada um de nós é livre para conduzir a própria vida como melhor aprover, mas nessa condição nós não podemos desrespeitar os nossos irmãos. Também não devemos desconsiderar, porque nós, nesse nosso estágio atual de evolução, nós somos pródigos em descobrir direitos, mas o que nos dá felicidade não são os direitos, são os deveres bem cumpridos.
Até por isso os Espíritos nos dizem que a melhor oração é o dever bem cumprido. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho família, eu tenho a obrigação de cuidar da minha família, né, de propiciar condições para alimentação, vestuário, lazer, tenho que dar afeto, etc. e tal. Então, eu tenho obrigação para com aqueles com quem eu convivo, tanto no meu grupo familiar, quanto na sociedade onde eu vivo. E ele faz uma pergunta que é bem interessante. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Essa questão me fez lembrar que lá no capítulo 9 do Evangelho, capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, tem uma comunicação lá no item 6 do Espírito Lázaro, que comenta justamente sobre isso, sobre homens de exterior benigno, mas que fazem com que a família e os subordinados, né, sofram com o peso do orgulho, do despotismo deles, e que às vezes essas pessoas dizem assim, aqui eu mando e sou obedecido. E ele acrescenta, eles também podiam dizer, eu sou detestado. Jesus nos disse que nós devíamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Isso significa tratar todas as pessoas como nós mesmos queremos ser tratados. E embora nós sejamos pródigos em criar sofismas, justificativas para as nossas ações erradas, elas só servem para satisfazer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas não justificam os erros que nós cometemos. Quando tratamos mal os nossos irmãos, nós estamos dizendo para a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que é assim que nós mesmos queremos ser tratados. E a lei de causa e efeito, podemos ter certeza, vai nos devolver aquilo que nós damos. O que nós fazemos, sempre o fazemos para nós mesmos. Seja o bem, seja o mal, tudo acaba voltando para nós. Nas questões seguintes, o Kardec fala de escravidão, que parece uma coisa que não tem nada a ver conosco hoje, porque a escravidão já está banida das leis de praticamente todas as nações do mundo, né? Mas existem ainda muitas pessoas, e eu conheço algumas, que são partidárias de um tipo de escravidão. Mas o Kardec pergunta se há homens que, por natureza, são destinados a ser propriedades de outros. E a resposta: a escravidão é um abuso de força e contrária às leis de Deus. Eu, particularmente, acho que a escravidão é uma das maiores ignomínias que se pode praticar contra o nosso semelhante. Eu acho que ela é pior até mesmo do que o assassinato, porque aquele que é assassinado se livra com a morte do seu opressor. Mas há pessoas que entendem que outras são suas propriedades e acham que tem que viver sob seu domínio, e alguns vão até o absurdo de matar aqueles que pretendem se libertar deles. Como Cristo nos disse que nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, essas pessoas deviam se perguntar se eles gostariam de estar na condição daqueles que eles oprimem, daqueles de quem eles se consideram proprietários. É claro que a lei de causa e efeito, ela vai alcançar a todos os nossos erros e vai fazer com que eles voltem para nós e a gente aprenda através da dor. Mas nós não encarnamos e reencarnamos aqui na Terra apenas para deixar que as leis de Deus sigam o seu curso. O objetivo da nossa encarnação, como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, é nos fazer chegar à perfeição. Então, o que nós temos que fazer aqui na Terra é procurar viver em harmonia com as leis de Deus. Aplicar as leis de Deus às nossas próprias ações do dia a dia. Procurarmos viver em harmonia com essas leis
para que construamos a nossa própria felicidade. A gente deve trabalhar pela evolução intelectual e moral uns dos outros. E os abusos nós temos sim que procurar coibir, não deixar que Deus um dia vai resolver. Deus não nos deu a inteligência para a gente não usar. Lá na questão 888 do mesmo livro dos Espíritos, na letra A, o Vicente de Paulo diz que, em vez de a gente votar desprezo ao vício e à ignorância, que nós devemos procurar moralizar os viciosos e instruir os ignorantes. Embora a gente às vezes se equivoque a esse respeito, nós temos sim responsabilidade com a evolução dos nossos irmãos, com auxiliá-los na sua evolução. Por isso que lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, eles disseram para o Kardec que a encarnação também tem como objetivo fazer com que o espírito assuma a sua parte na obra da criação. E aí eles terminam dizendo assim: é assim que, trabalhando pelo adiantamento dos semelhantes, ele próprio se adianta. O ser humano foi criado para viver em grupo, mas não para viver isolado num grupo. O nosso destino final é amarmos a todos os nossos irmãos de igual maneira, estejam eles próximos ou distantes de nós. Até por isso, o Criador colocou na genética um impedimento para que a gente procurasse se isolar muito. Aqueles seres, sejam seres humanos ou animais, que convivem apenas num grupo mais restrito, acabam com o tempo tendo problemas genéticos, com deficiências físicas e morais, porque o Criador nos criou para que a gente se relacione com todos. E a nossa destinação é amar de igual forma a todos os nossos irmãos. Na questão 833, o Kardec pergunta se existe alguma coisa em nós que escape a todo constrangimento e na qual nós gozemos de absoluta liberdade. A resposta: no pensamento. No pensamento, o homem goza de liberdade ilimitada. Mas ele pergunta, mas ele é responsável pelos seus pensamentos? Somente perante Deus. Porque só Deus tem a possibilidade de conhecer todos os nossos pensamentos e saber se os pensamentos que a gente tem estão de acordo com o nosso grau evolutivo. Pode-se impedir alguém de expressar livremente seus pensamentos, como se fez quando, um longo período da humanidade, quando a Igreja Católica mandava no mundo, aconteceu no Brasil na época da ditadura, né? Mas não se pode impedir alguém de pensar, isso é impossível, felizmente. Mas o ser humano só é livre nos atos que ele pratica que não afetam os outros. Ele pode pensar o que quiser, mas quando ele exterioriza esses pensamentos, ele pode sim ser responsável pelas consequências desses pensamentos. Eu posso odiar a quem eu quiser, mas se eu exteriorizar esse pensamento, se eu digo que eu odeio alguém, gostaria que a pessoa fosse morta, e alguém concordar comigo e fizer isso, eu sou responsável. Então eu tenho absoluta liberdade para que os pensamentos fiquem na minha mente, mas eu tenho que ter responsabilidade na exteriorização dos meus pensamentos, porque eles podem induzir os meus irmãos a agir mais ou menos corretamente. Será respeitável, essa é uma questão bem polêmica, né? Toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa. Toda crença, disseram eles, é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Como os Espíritos disseram para o Kardec, né? O mal é sempre o mal e não há sofisma que faça com que uma ação má se torne uma boa ação.
Mas eles também disseram que a responsabilidade do mal, ela é proporcional à capacidade que quem o pratica tem de compreender o que está fazendo. Ou seja, até já usei esse exemplo aqui, se alguém de uma tribo canibal praticar o canibalismo, ele não terá a mesma responsabilidade que eu teria se praticasse canibalismo. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem-se sim reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Aí o Kardec coloca um adendo que diz assim: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam prejuízos a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão em nada tira da crença a liberdade, né, que as pessoas podem ter na sua mente, de pensar, de acreditar. Mas, como eu disse antes, quando a gente exterioriza o que se pensa, nós nos tornamos responsáveis pelas consequências da exteriorização desse pensamento. Imaginemos que eu tenho uma crença religiosa que entenda que nós só devamos obediência a Deus, que nós não temos que obedecer às leis dos homens. Isso traria sérios prejuízos para a nossa sociedade. E expressando uma crença assim, induzindo pessoas a acreditar o mesmo que eu posso sim e devo ser responsabilizado. Na verdade, com relação às questões, essa questão de crenças, por que é que existe tanta religião no nosso mundo? Porque não existem dois seres encarnados absolutamente iguais. Nós somos muito diferentes. E aí as pessoas vão se filiando às doutrinas religiosas de acordo com os ensinos dessa doutrina, de acordo com a adequação deles ou não ao que a pessoa pensa. Mas a religião em si não indica que o espírito encarnado é bom, mal ou mais ou menos. Eu conheci vários ateus que eram seres humanos muito melhores do que muitos religiosos convictos, até do que muitos espíritas convictos que eu conheci. É claro que a religião, ela pode ser mais ou menos útil com os ensinamentos que traz. O espiritismo, na minha concepção, é a melhor doutrina que nós temos, é a que mais informações objetivas nos traz, a que mais informações corretas nos traz a respeito de como devemos nos conduzir nessa nossa passagem aqui pelo mundo material na busca do nosso aperfeiçoamento. Mas eu já conheci espíritas que foram até presidentes do centro espírita que cometeram suicídio, que parece absurdo para quem foi presidente do centro espírita. É que nem sempre o espírito está à altura das ideias da religião que ele professa. E como disse o Chico, dentro de nós o passado fala muito alto. Às vezes, por mais que o espírito aprenda, ele não consegue se libertar daqueles vícios de comportamento que ele passou, às vezes, séculos ou milênios construindo dentro de si. E quando ele percebe que está errado, ele fica, às vezes, como alguém viciado numa droga muito forte, como heroína ou crack, percebe que tem que se libertar daquilo, mas não tem forças. Então, uma ação errada de alguém, seja qual for a crença, não significa que a religião está errada. Significa que a pessoa está entendendo de forma equivocada os ensinamentos ou que ele ainda não consegue vencer os seus, como é que diz o André Luiz? Seus reflexos condicionados de natureza inferior. Mas, como o termo religião, que vem do latim religare, que significa religação da criatura com o Criador, o que importa é que as informações da religião para o seu adepto o leve a procurar se tornar melhor.
Na questão 843, o Kardec trata do livre-arbítrio. Ele pergunta se nós temos livre-arbítrio pelos nossos atos. É a resposta: como tem liberdade de pensar, o homem tem igualmente a liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, ele seria uma máquina. E é claro, todos nós, seres humanos, somos dotados de livre-arbítrio que traz junto dele, né, a responsabilidade pelos nossos atos. E essa responsabilidade, essa liberdade é proporcional à evolução do espírito. O Criador não nos dá capacidade plena de agir com liberdade, porque ainda não temos condições espirituais para isso. Eu até comentei uma vez aqui, se nós tivéssemos condições de visitar outros planetas, iríamos explorá-los lá como exploramos aqui a Terra, né? Vários povos foram explorados. Eu lembro que no final da década de 60 havia um entusiasmo, pensava-se que daria uns 5, 6, 10 anos estaríamos visitando Marte, Saturno, né? E aí de repente os foguetes começaram a explodir no ar e a cair. Por quê? Porque tinha que dar uma segurada nessa escalada de busca por outros planetas, porque nós não tínhamos condições morais ainda de entrar em contato com outros mundos. Mas o nosso livre-arbítrio vai se ampliando à medida que nós vamos desenvolvendo capacidade de dirigir a nossa vida por conta própria. Deus age conosco como agem aqueles pais e mães responsáveis que vão dando liberdade aos filhos à medida que eles vão demonstrando capacidade de usar essa liberdade sem se comprometer. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o espírito traz ao nascer? Essas predisposições são as do espírito antes de encarnar. Ou seja, nós não podemos alegar inocência quando agimos em desacordo com as leis de Deus, usando o argumento que, mas é um instinto que eu já tenho. Sim, mas fui eu que desenvolvi a encarnação passada. Eu lembro que uma vez uma pessoa me disse assim, mas eu não posso ser responsável pelo que eu fiz na minha encarnação passada, não me lembro. Seria muito fácil, né? Eu cometo um crime, se eu tenho amnésia, eu não me lembro mais, não sou mais responsável. Não. Nós podemos não lembrar do que a gente fez no passado, mas ainda somos responsáveis sim pelo que nós fizemos. E aquelas imperfeições que nós desenvolvemos ao longo dos séculos, elas nos tornam sim responsáveis pelos erros que nós praticamos. E aí o Kardec pergunta se a influência do organismo, se ela não tira o nosso livre-arbítrio. E a resposta é inegável que a matéria exerce influência sobre o espírito. Porém, o instrumento não dá a faculdade. A influência do organismo sobre os nossos atos, ela existe, mas não elimina nossa responsabilidade pelo que a gente faz. Imaginamos que eu esteja com uma dor de cabeça muito forte, isso me deixe de mau humor, eu fique meio agressivo. Não fisicamente, mas na minha maneira de tratar as pessoas. A dor de cabeça, ela pode ter feito disparar, mas ela não me deu a agressividade, ela não me deu o mau humor. É porque eu sou assim. Se eu não tivesse essas imperfeições, a dor de cabeça podia estourar a minha cabeça, eu não ia ficar mal-humorado, eu não ia tratar as pessoas mal. Da mesma forma, quando um espírito me sugere fazer uma coisa errada, eu não deixo de ser responsável por fazer essa coisa errada. Mas foi um espírito que me sugeriu. Mas quem agiu fui eu. E não importa se uma ideia é minha ou se ela é sugerida por um espírito. O que deve importar para mim é o teor da ideia. Se é uma ideia correta, eu posso seguir. Se ela é errada, não interessa se ela é minha ou se foi sugerida por alguém. Se a gente fizesse isso com relação às ideias que os encarnados nos sugerem, não seria a mesma coisa? Se algum encarnado me diz para cometer um crime, eu não posso cometer um crime. Não, mas foi o fulano que me mandou fazer.
A minha obrigação como espírito, trabalhando pela minha evolução moral e intelectual, é analisar tudo que eu vou fazer. Até porque depois que eu pratico uma ação, eu não posso trazê-la de volta. E se nós tivermos o hábito de avaliar o que fazemos, e sempre usar aquela baliza do Cristo, né, de amar o próximo como a si mesmo, ou seja, pensar, será que isso que eu vou fazer eu gostaria que fizessem para mim? Isso eliminaria uma série de erros que a gente pratica de uma forma impulsiva e depois acabamos com frequência nos arrependendo. Com relação à fatalidade, o Kardec pergunta se há fatalidade em todos os acontecimentos da vida. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Falo das provas físicas. As questões morais e tentações, o espírito conserva o livre-arbítrio quanto ao bem ou mal e é sempre senhor de ceder ou resistir. E isso é importante. Aquilo que depende de mim, para isso não existe fatalidade. Aquilo que eu puder fazer, eu sou senhor de fazer ou deixar de fazer. As coisas que ocorrem externamente, que vêm de fora para mim, essas eu posso não conseguir evitá-las. Aquilo que a doutrina costuma chamar de... Poxa vida, olha o alemão incomodando aqui. Poxa, agora a palavra fugiu. Mas aqueles fatos que ocorrem e que eu não posso evitar, sobre isso eu não posso ter responsabilidade, e esses podem sim ser coisas programadas antes para eu passar. Mas o que estiver sob a minha possibilidade de fazer ou não, eu sou livre para agir ou para não agir. E infelizmente, na maior parte das vezes, essa possibilidade a gente acaba utilizando errado. Por isso que lá no capítulo 5, no item 4, Kardec diz que a maior parte das dores que a gente enfrenta não tem nada a ver com o que foi programado para nós. São decorrentes de erros que a gente está cometendo na presente encarnação. E para finalizar a questão sobre fatalidade, o Kardec pergunta para os espíritos se a gente passando por um perigo, se não for a hora do desencarne, se a gente vai morrer. Eles disseram que não. E aí ele diz, mas então significa que se não é a minha hora, eu não vou morrer. Então não preciso tomar cuidado nenhum? A resposta deles, sim, tem que tomar cuidado. Porque o cuidado que tu toma é uma das maneiras de evitar que ocorra uma morte antes do tempo. Como eu disse antes, nós não estamos encarnados para deixar as leis de Deus seguirem seu curso. O Criador nos fez perfectíveis, mas somos nós que nos construímos. Somos nós que temos que construir nosso céu ou o nosso inferno, como nós quisermos. Nós temos que ser não espectadores, mas atuantes nessa construção da nossa paz, do nosso futuro. As leis de Deus não existem para nos tornarem robôs, autômatos. Elas existem para fazer com que nós acabemos evoluindo, porque elas nos dão respostas análogas ao que a gente faz. Quando eu faço o mal, eu posso ter certeza, esse mal vai voltar para mim, a não ser que, antes que ele volte, eu pratique bem o suficiente para compensá-lo. Mas se eu não fizer isso, eu posso ter certeza, esse mal volta para mim. E aí, quando volta o mesmo mal que eu pratiquei, eu fico com aquilo gravado no meu íntimo, de que é ruim. E se é ruim para mim, eu não posso praticar para os outros. Mas a nossa doutrina, ela nos dá respostas para praticamente todas as nossas dúvidas e nos auxilia a viver em harmonia com a lei de Deus. Mas apenas lendo obras espíritas
ou assistindo palestras, a gente não adquire todo o conhecimento necessário acerca das leis do Pai. Até parece que eu estou querendo dar tiro no pé, estou fazendo palestra, dizendo que palestra é insuficiente. E a palestra nos dá algumas informações, mas a gente aprende Espiritismo fazendo estudo em grupo. Eu sempre digo que a segunda coisa melhor que nós podemos fazer por nós numa casa espírita é estudar a doutrina, participar de grupos de estudo, e essa casa tem grupos de estudo. A primeira coisa que mais nos beneficia é assumir responsabilidades na casa espírita. Obrigado, meus irmãos, pela paciência de vocês. Que o nosso mestre, através dos nossos benfeitores espirituais, nos auxilie a compreendermos cada vez melhor as leis do nosso Pai e a utilizar essa compreensão nas nossas ações do dia a dia.